Continuando a nossa resolução aqui da prova da UPF, temos a questão 52. Em uma aula de física, o professor demonstra o uso de espelhos côncavos. Olha só, os espelhos côncavos, quem diria? E aí, para te lembrar um pouquinho sobre os espelhos côncavos, eu já vou desenhar um negócio aqui para você. Ó. Aqui tem o espelho côncavo, certo? E no espelho côncavo, antes do espelho, nós temos aqui alguns pontos. São eles o ponto que é o foco e o ponto que é o centro de curvatura do teu espelho, tá? E ele fala assim para nós. Ele posiciona uma vela a uma distância de 20 centímetros do vértice de um espelho côncavo. Ah, faltou botar o vértice aqui, né? O vértice é onde o eixo principal está cortando aqui o meu espelho. Aí ele fala assim, sobre o eixo principal. O espelho possui uma distância focal de 10 centímetros. Galera, o que é distância focal? É a distância do foco até o vértice. Essa é a distância focal, 10 centímetros, certo? E ele falou para mim que ele colocou o objeto a 20 centímetros. Então, ele colocou esse objeto exatamente no centro de curvatura. Por quê? Porque o raio de curvatura é 2 vezes o valor da distância focal. Ou seja, ele colocou o objeto dele, vou pegar uma outra cor para o nosso objeto, exatamente no centro de curvatura, certo? Então, aqui está o meu objeto. Aí ele pergunta para mim o seguinte, com base nessa situação, a imagem da vela fornecida por esse espelho será, em primeiro lugar, num espelho côncavo, se o objeto está antes do foco, então nessa região que podia estar antes do centro de curvatura, no centro de curvatura ou entre o centro de curvatura e o foco, ela sempre vai formar uma imagem que é real. Então você já pode eliminar o virtual. Mas quando que vai ter virtual no espelho côncavo? Se você botar o objeto entre o foco e o vértice, nessa região aqui. Cuidado que não é do foco até o vértice, é entre o foco e o vértice. Se estiver exatamente no foco, a imagem é imprópria. Se ela estiver entre o foco e o vértice, ela vai formar uma imagem virtual direita aí maior, certo? Mas vamos lá. Voltando aqui. Tu já sabe que essa imagem é real, que é invertida, né? Porque se é real, é invertida. Mas, ela vai ser menor do mesmo tamanho ou maior do que o objeto? Aí entra a questão. Se ela estivesse antes do centro de curvatura, você teria uma imagem formada dela real, invertida e menor, certo? Se ela está exatamente no centro de curvatura, você tem uma imagem que é real, invertida e do mesmo tamanho. Porque lembra dos raios que vão formar a minha imagem aqui, né? Se encontrando aqui embaixo? O que acontece? Você tem uma imagem que é formada exatamente no centro de curvatura, né? E que vai ter o mesmo tamanho do objeto. Só que ela é invertida em relação a ele, beleza? Se fosse entre o centro de curvatura e o foco, aí a imagem seria real, invertida e maior. Mas como ela está exatamente no centro de curvatura, a resposta correta é a letra B, real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Valeu, galera? Vamos para a próxima.